rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento eu vou estar comentando com vocês, galera, sobre um assunto polêmico, né, que tem repercutido bastante, principalmente nas redes sociais, envolvendo Palmeiras e São Paulo, né? O VAR desse jogo decisivo da Copa do Brasil, jogo da volta no Allianz Parque na última quinta-feira, algo que tem sido comentado por muitas pessoas, principalmente pelos torcedores palmeirenses, muitos irritados, sacaneados pelos rivais, pela eliminação do Palmeiras, mas o torcedor palmeirense, cara que acompanha o futebol diariamente, tem sim todo o direito de ficar revoltado, de ficar bolado com todo mundo, porque o que aconteceu com o Palmeiras nesse jogo relacionado ao VAR foi um absurdo, né? Um lance irregular, que aí deram sequência no jogo, deram o pênalti para o São Paulo e depois dali, digamos que a partida tomou outro cenário em si, porque pela lógica em si, pelo domínio do Palmeiras no jogo, o Palmeiras poderia muito bem sair com a classificação. Foi um pênalti que decidiu a partida, né? Porque o jogo terminou 2-1, foi para os pênaltis e o São Paulo se classificou. Então, uma partida ficou manchada por esse erro da arbitragem, né? Estou comentando com vocês aqui porque dificilmente eu comento sobre a arbitragem aqui, alguns erros do VAR, mas, cara, o que aconteceu nesse jogo com o Palmeiras foi algo que é impossível não comentar, né? É impossível você não comentar disso num vídeo separado só sobre esse assunto. É aquele tipo de assunto que não dá pra você comentar, digamos que num pós-jogo desse que aconteceu. Eu nem gravei sobre esse jogo porque foi no dia que eu tava no Nilton acompanhando o jogo do Botafogo. E aí, quando eu cheguei na madrugada, eu não encontrei o VT dessa partida. Mas vi toda a repercussão na rede social, as pessoas reclamando. E realmente o torcedor tem o direito de reclamar nesse lance específico. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouco mais sobre esse assunto, vou estar te convidando a se inscrever no canal, a ativar notificações, muito importante aqui, sua colaboração, preciso muito da moral de vocês, sempre falo isso, pode até parecer um pouco repetitivo, mas é verdade, porque eu estou procurando trazer para vocês aqui muitos assuntos do esporte, do futebol, coisas que viralizam na internet, coisas que chamam a atenção nas redes sociais, envolvendo jogadores, treinadores, os personagens, quem promove o espetáculo, sabe? Então, muitas vezes eu falo sobre esses caras em si, os protagonistas de tudo. Outros momentos eu estou falando sobre os clubes. Então, tem muitas coisas boas aqui nesse canal sobre futebol, de verdade. Nas playlists tem separado os principais assuntos que eu comento com mais frequência. Tem separado ali de tudo um pouquinho, muitas variedades. Deixar aquele lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo, né? Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade. Pode espalhar para geral. E rapaziada, relacionado a esse lance específico contra o Palmeiras é algo bem lamentável, né? Porque se a gente for fazer não vou nem dizer uma análise, mas a gente for pensar bem sobre essa polêmica do VAR, o erro da arbitragem, a gente consegue compreender por que as pessoas hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, são desconfiadas de tudo. Muitas vezes a gente tem uma verdade na nossa frente, a gente tem provas e a gente geralmente duvida, desacredita. Isso é com a imprensa, os jornais que nos informam diariamente. Tem outros exemplos assim que a gente pode entender muito sobre muita desconfiança, e no futebol não foge disso. Mas o chato no futebol, nessa situação específica, é que tem o recurso do VAR no futebol atual. Porque antes do VAR tinha todo aquele papo de torcedor. Cara, poxa, se nesse jogo aí tivesse o VAR, meu time seria campeão. Se tivesse o VAR nesse jogo, meu time não seria rebaixado. E todas essas coisas do futebol, né? E agora tem o VAR, e com o recurso do VAR as coisas facilitam, né? Então, é ruim, é desagradável quando você vê um erro tão grande no VAR num jogo decisivo. É algo até inaceitável. Vou ser sincero para vocês aqui, de coração. Porque, cara, tem um árbitro no campo, tem os caras com a televisão, com todos os recursos, todos os ângulos possíveis. E muitas vezes são erros que definem um campeonato. Não é aquele jogo de 3 pontos que muitos podem até relevar, porque foram 3 pontos, mas é um jogo de mata-mata, igual aconteceu com o Palmeiras. Então, tem que ter uma responsabilidade maior nisso, cara. Acredito que isso não pode ser só papo de torcedor do clube que foi prejudicado, reclamar na rede social, vir com carta contra a CBF. Cara, eu acho que tem que passar disso. Tem que passar disso. Acredito que os clubes... É até complicado falar isso relacionado a clubes brasileiros
se unirem por alguma coisa, né? Todo mundo por uma causa, mas eu acho que é bem necessário, galera. Porque isso é algo que muitas vezes se repete. Eu tô falando para vocês aqui de um jogo específico, de um jogo decisivo de mata-mata da Copa do Brasil. Imagina se é um erro desse numa final de Copa do Brasil. Qual o peso que isso tudo teria, a proporção que ganharia no país, se o time sendo prejudicado numa final de Copa do Brasil com o recurso do VAR hoje em dia. Então, acredito que os clubes se unirem contra isso, contra que eu falo, digamos que contra esses erros, esse muitas vezes amadorismo, não gosto de criticar dessa maneira, mas são muitas vezes erros grotescos, galera. Então, os clubes deveriam se unir nessa causa. E não ser só um papo de torcedor, só um papo do cara irritado com o clube que foi prejudicado, sabe? Acredito que deveria ir além disso tudo. Porque Palmeiras foi prejudicado, porque ali foi um lance que, bem claramente assim, eu tava vendo o lance ainda há pouco, aqui, e ouvindo o áudio dos caras da cabine, cara, simplesmente absurdo, né? O lance que, digamos que é analisado mais ali, o lance do Caleri, com, se não me engano, o Gustavo Gomes no lance, e vai, quando for ver lá no início do lance, o cara tá impedido. Não é aquele impedimento bem claro, mas com recurso dá para você saber traçar a linha certa, você saber se é impedimento ou não. Se é um recurso seria outra história, aí é outro papo, mas com o recurso do VAR, com a cabine, com a televisão vizinha ali, quando o juiz vai ali ver a tela, dá muito bem para enxergar essas coisas. Então, são erros que não podem ser cometidos. O palmeirense tem todo o direito de reclamar, de criticar, de falar pra caraca na internet, como eu tô falando, mas eu acho que esse é um papo que vai muito além de só uma reclamação do torcedor. E é muito chato no futebol você conversar com torcedores e todo mundo ter a mesma desconfiança relacionada à arbitragem. Aqui no Brasil, como eu já falei pra você, a gente é desconfiado de tudo. E da arbitragem nem se fala. Todo torcedor fala que o time é prejudicado, que é contra o torcedor, que é contra o clube, contra a instituição, contra o Palmeiras que está ganhando tudo nos últimos anos. Então você ouve de tudo, né? É muito ruim quando o torcedor enxerga o futebol só por esse lado, né? Quando o torcedor fala só por esse lado relacionado ao futebol, principalmente à arbitragem, né? Então, acredito que os clubes brasileiros, depois desse erro gigantesco num jogo de mata-mata, Copa do Brasil, mesmo sendo só um clube prejudicado, Palmeiras, acredito que deveria ter uma união dos clubes para fazer alguma mudança. Digamos que esses caras do VAR, da cabine, ou até os juízes mesmo, digamos que se profissionalizarem um pouco mais sobre o assunto e todas essas coisas, porque é o tipo de erro que não pode se repetir. Estamos falando aqui de Copa do Brasil. Em outro momento que eu citei para vocês, uma final, coisas mais gigantescas ainda. Então, acredito que não deve só se limitar à reclamação de torcedor específico. Então é isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui sobre esse assunto. Diz aqui o que você achou desse erro da arbitragem contra o Palmeiras, esse VAR polêmico desse jogo que está repercutindo bastante, né? Ainda mais depois do áudio divulgado pela CBF, desse jogo, e que realmente foi comprovado o erro contra o Palmeiras. Deixa seu comentário aqui, deixa sua curtida aqui para fortalecer. Não se esquece de fazer a inscrição no canal, que é muito importante. E é isso, rapaziada. Tamo junto.